Eu sou o mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Fala, cowboys, beleza? E aí, seu CLT sem carro, que não ganha vintinho pelo menos, né? Ou vai, quinzinho, vai. Quinzinho por mês, vai. Tá tranquilo, tá sossegado, hein? Representantes aí da massa dos 1%, 2%, sei lá quantos por cento da população masculina deste Brasilzão querido, né? Pois bem, né? Mas apesar de tudo isso, né? Vocês são banda de uns frustrados, viu? Pelo amor de Deus, não tem acesso, né? Simplesmente porque não conseguem chegar nesse objetivo tão simples e tão fácil, né? É tão tranquilo de agradar o feminino, não é verdade? Pois bem, então vamos lá, vamos falar aí sobre essas manifestações, vamos dizer assim, né? De hipergamia. Porque é o que é, né? A hipergamia é a busca real, né? Por esse parceiro perfeito, por esse parceiro aí do topo, né? E que muitas têm tido sim essa perspectiva, muito em função da facilidade do acesso. A gente sabe muito bem que elas, né, se de repente optarem por, e a maioria opta, né, por utilizar os recursos ali, né, das redes sociais, as tecnologias e tudo mais, elas terão acesso a muitos caras aí, caras com recursos, caras que sim, têm acesso até mais, ganham até mais do que 15, 20 mil por mês, não são CLT, são empresários, né? A gente sabe também que quando a gente fala desses números, né, números de renda e tal, a gente tem sim alguns caras que ganham por fora uma boa quantia de dinheiro e tal. Então, assim, apesar de sim serem números bem reais na cabeça delas, tem caras que conseguem, né, burlar um pouco as estatísticas, beleza? Ótimo, perfeito, acho perfeito isso, né? E é o ideal, inclusive. Porém, o fato é que ainda assim são caras de uma parcela muito pequena, né? A média, acho que salarial, né, do Brasil, do brasileiro, se eu não me engano, é de 2.700, se eu não me engano, né? Tem cara que ganha menos, eu sei que vocês vão falar que, não, mas não é essa, não sei o que. Beleza, entendo. Mas a média é essa, então eu até acredito que, né, se elas tivessem um pouquinho mais de noção, elas não falariam valores de 15, 20 mil reais, mas muitas falam, justamente porque eu falei, elas têm tantas opções, tanta escolha, né? Um mercado tão vasto, só que para a relação íntima, né? Isso que elas não percebem, né? É um mercado tão vasto que elas acreditam que elas valem aquilo ali mesmo e que não tem problema nenhum elas considerarem isso, até porque a maioria delas adora falar de independência, adora falar que é isso, que é aquilo, que eu tenho minha carreira e não sei o quê, mas no fundo, o que elas querem mesmo é ter a opção de, na hora que elas decidirem eu não quero mais, elas poderem sair. Que é isso que eu sempre falo pra vocês, elas adoram essa perspectiva e assim, eu não julgo, eu apenas estou apontando um fato, né? Elas adoram a perspectiva de poder abandonar tudo, tá? A hora que elas decidirem. O homem, no entanto, ele não tem essa mesma perspectiva, tá? O homem, se ele decidir ir por um caminho, buscar uma carreira, uma profissão, a tendência é que ele vá continuar com ela até o fim, porque ele sabe que se ele perder aquilo, ele perde muito do seu próprio valor. Então, no homem é muito mais uma pressão, os próprios empregadores, as pessoas que, né, não necessariamente o empregador CLT, né, mas o cara ali que está contratando o seu serviço, enfim, ele sabe que você é um cara que tem muito mais demandas e necessidades do que elas. Na própria série, não sei se vocês lembram lá, a série do, né, do Todo Mundo Odeia o Chris lá e tal, né? A Rochelle, ela ia lá, arranjava um emprego, mas ela sabia que o marido dela tinha dois empregos. A hora que ela quisesse abandonar aquilo, ela abandonava, entende? Então elas têm muito essa perspectiva. A verdade é que elas querem que o cara que ganhe pelo menos o dobro, o triplo ou mais do que elas mesmas ganham e tal, justamente porque elas querem ter a perspectiva de se eu precisar, se de repente, sei lá, eu engravidar ou alguma coisa assim, eu quero poder passar a ser o meu maior sonho, que é a mãe que leva os filhos com roupa de academia para a escola. Esse é o grande sonho delas, elas só não admitem. Uma ou outra admite, mas a maioria não. Então é por isso que elas fazem esse tipo de representação, esse tipo de meme, esse tipo de brincadeirinha, porque é uma brincadeira com um grande fundo de verdade, tá? E só que é uma brincadeira que ao mesmo tempo que,
né? Tá ali implícita essa questão toda que eu falei agora, né? Não deixa tão claro isso justamente porque é feio, né? Não atende à demanda atual, à demanda do discurso, né? Mais empoderado, aquela coisa toda, né? Então a real é essa, a real é que o que elas querem é isso. E assim, aí vem a minha pergunta, né? Existe algum problema nelas, de fato, buscarem isso? Olha, problema nenhum. Cada um decide aquilo que quer pra vida e tal. E beleza. Só que tem muitas, e eu já trouxe relatos aqui, muitas que estão meio fora da realidade também, né? Se esse tipo de homem é um recurso escasso, a tendência é que esse homem vá sim exigir tudo que ele puder exigir para que ela tenha acesso a ele, tá? Então elas têm que ser bonitas, muitas delas já têm que ser jovens, então elas não podem perder muito tempo nessa busca aí, né? Em curtir a vida e não sei o quê. Tem muitas que adoram essa perspectiva, né, também, de que mais pra frente eu resolvo. E aí, às vezes, não vai resolver, né? E aí entra o mérito de muitas aí estarem frustradas com o mercado, né? Estarem chateadas aí com as opções. E aí começam a falar que não tem homem, que não tem isso, não tem aquilo, e a gente já sabe pra onde vai, já sabe qual é o caminho. Eu já trouxe pra vocês aqui inúmeros exemplos desse perfil, né? Que a gente sabe que não é que não tem homem. Homem tem, homem não falta. Miqueinha, né? Que ganha 2.000, 1.000 ali, 1.200, né? Esses caras têm aos montes, os magrinhos de firma, os gordinhos de firma, não importa, né? Tem vários por aí, né? Então a real é essa, né? A realidade é que muitas das que hoje falam essas coisas, que deixam claro isso, né? De maneira sincera, ou então que falam, a maioria que é mais, que quer mascarar um pouquinho, né? Fala, eu não ligo se o cara ganhar pouco, desde que eu veja potencial nele, ou seja, desde que eu acredite que ele possa ganhar mais lá na frente, para daí lá na frente, se eu quiser abandonar a minha carreira, eu vou, né? E os estudos, por exemplo, até mesmo aqueles que falam sobre a diferença salarial, se você pega a fundo, você vai ver que essa diferença salarial, que é basicamente uma média, ela existe muito em função disso, que mesmo aquelas que atingem o topo das carreiras, que se tornam CEOs e etc., muitas abandonam a carreira em prol da família. Vão jogar a culpa no homem, vão falar que é o homem que pressionou, que não sei o quê, porque tem um monte que fala isso. Mas a verdade é que a maioria não tem nada de pressão masculina, nada disso. É o contrário, elas próprias querem isso para a vida delas. Elas adoram essa profissão dona de casa, vamos dizer assim, né? Elas sabem que tem um lado negativo e como elas são eternas insatisfeitas, assim que elas conquistam o que querem, elas vão reclamar daquilo que elas não têm, né? E aí quando elas têm a outra coisa, elas reclamam daquilo que ela não tem da outra coisa, e assim vai, nesse ciclo vicioso aí, né? Eterno, da eterna insatisfação feminina. É a natureza delas, elas são assim. Lidar com elas é lidar com insatisfação, é lidar com essas reclamações e tudo mais. E aí vai de cada um. Quer lidar? Vai à vontade, vai fundo, né? Entenda isso. Tá? Agora, não é necessariamente aceitar, né? Óbvio, é entender. Entender que elas são assim, que elas são programadas desse jeito. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, mostrar esse exemplo e tudo mais. Tá? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, ajuda muito no compartilhamento aqui dentro da plataforma, tá? E se inscreve também aí pra dar uma moral pra mim, beleza? Tamo junto, cowboys, e um forte abraço a todos.